Olá, nossa conversa de hoje é sobre as dificuldades de aprendizagem. E, obviamente, nessa sequência de aulas magnas que eu estou fazendo, o objetivo é aprofundar o tema e, sobretudo, trazer novas compreensões aos temas que estão sendo propostos aqui nessas aulas magnas. Essa é a nossa terceira aula desse conjunto de aulas que estão sendo oferecidas e o tema da nossa conversa de hoje são as dificuldades de aprendizagem. Bem, o que é uma dificuldade de aprendizagem? Sob o ponto de vista do senso comum, a dificuldade é quando o professor ou a escola traz um conteúdo e esse conteúdo não consegue ser absorvido pelo aluno. No senso comum, grosso modo, seria isso. Mas a dificuldade de aprendizagem, ela também pode se apresentar quando o próprio aluno tem um desejo, tem uma vontade, e ele sozinho não consegue dar cabo nessa demanda. O nome disso é autodidatismo, e muitos pais e muitos educadores não param para pensar o quanto isso é importante no processo de aprendizagem global do filho de um aluno. O que isso quer dizer? Tanto na escola quanto na família, tanto mediado por um educador quanto de maneira autônoma, uma criança, um jovem, um aluno tem que ter condições de aprendizagem. Só que essas condições de aprendizagem, elas vão depender de uma série de fatores e estes fatores todos da aprendizagem podem ser ensinados. Vamos pegar o segundo ponto, de trás para frente, que é a criança e o jovem ter autonomia para aprender. Imagine que um jovem um dia descobre que tem um deserto na África. E aí, assim, o que é um deserto? Para esse jovem, a compreensão de deserto pode ser simplesmente aquela imagem que ele tem do cinema, da televisão, do filme, enfim. É um lugar cheio de areia, com um sol muito forte, uma temperatura muito alta. Estou indo assim no senso comum. Mas o aluno pensa, o deserto está lá na África. E essa compreensão, ela é limitada, obviamente ela não é totalizante, mas ele tem uma vontade de pesquisar o que é um deserto, como é que eles se formam, eles são naturais, são provocados, há um sistema no ambiente que leva uma região a desenvolver um deserto, ou seja, como é que um aluno começa a pesquisa por um deserto? E aí, essa capacidade de entrar num tema e essa capacidade de ir desenvolvendo essa pesquisa, que é o que nós chamamos de autodidatismo. Qualquer aluno, qualquer filho, qualquer criança e qualquer jovem tem que ser ensinado neste processo de descoberta, de investigação, para que ele não fique dependente eternamente de um mediador para a aprendizagem. E observe o verbo que eu estou usando, né? Essa dependência do professor é algo da escola muito, mas muito, muito, muito tradicional. A escola desse tempo e a família desse tempo, elas trabalham na construção dessa autonomia de aprendizagem por parte do aluno. Então, é necessário que o aluno entenda uma técnica e domine uma técnica de autodidatismo. Mapa conceitual, por exemplo. Alguns chamam de mapa conceitual, outros têm outros nomes, mas de qualquer maneira, o que é um mapa conceitual, né? É quando o aluno faz uma perspectiva de caminhada, ou seja, ele elabora um traçado para ele de verdade absorver aquele conceito que nós chamamos deserto. Então, a primeira coisa, por exemplo, é ele escrever lá, eu quero entender o que é um deserto. Esse é o ponto central. Mas para eu entender o que é deserto, eu preciso primeiro pesquisar onde existem desertos no mundo. Em todos os continentes existem desertos? Pergunta número 1. Os desertos são sempre de areia ou tem desertos de pedra, de gelo? Todos os continentes possuem desertos? O que existe no deserto de fato? Há vida no deserto? Tem animais no deserto? Tem vegetais no deserto? Existe algum tipo de economia que pode ser desenvolvida aproveitando o recurso que o deserto oferece? Qual é a natureza da temperatura? Como se move a temperatura ao longo do ano em um deserto em diferentes lugares do mundo?
Então, esta capacidade de elaborar esta sequência de perguntas faz com que o aluno tenha um mapa de investigação, ou seja, uma trilha, uma rota de perguntas que precisam ser respondidas. Ao responder essas perguntas todas que eu estou elaborando, o aluno vai respondendo, mas novas perguntas vão surgindo. E depois de uma semana, de um mês, de um bimestre, de um ano, o aluno de fato tem a compreensão do que é um deserto e como é que se dá a origem de um deserto. Esta é uma capacidade de autonomia e nós, famílias e escolas, precisamos construir essa autonomia investigativa que nós chamamos de proatividade, né, e de autodidatismo. Por outro lado, na escola, na sala de aula, também é importante que o professor construa essa autonomia para que o aluno possa desenvolver a sua aprendizagem. Vamos pegar um exemplo simples de matemática. Quando um professor está dando aula de matemática, imagine, sei lá, um processo de divisão, né, um processo de multiplicação ou de adição. É claro que o professor domina uma técnica, uma segunda, uma terceira ou, quiçá, quartas ou quintas técnicas para elaborar aquela operação. Mas muitas vezes um professor só dá uma opção para o aluno. A gente lembra daquele clássico, a conta de dividir, né, por 2 algarismos. E aí nós temos lá 1492 dividido por 22. Então a gente sabe que existe um método longo para fazer essa divisão, existe um método curto para fazer essa divisão, existe essa divisão por decomposição, e isso mostra que o professor, atento a essa necessidade de construção de autonomia para a aprendizagem, pode trazer para essa mesa da aprendizagem diferentes possibilidades, diferentes técnicas, diferentes metodologias, para que o aluno possa perceber qual é a mais vantajosa para ele, não a mais fácil, né, mas a mais clara, a mais objetiva para ele, e a partir do domínio daquela técnica ele fazer a aprendizagem. Quer dizer, quando o aluno na escola não consegue fazer isso por mediação do professor, na família não consegue fazer isso por mediação da família, de fato nós estamos diante de uma dificuldade de aprendizagem. Então, nem sempre a dificuldade de aprendizagem é provocada por uma doença, por exemplo, né, uma patologia. Nem sempre a dificuldade de aprendizagem é por conta de um diagnóstico, de um laudo, nem sempre por conta de uma deficiência. Há, no sentido de existem dificuldades de aprendizagem de diferentes naturezas. Basicamente, as dificuldades de aprendizagem são divididas em 2 grandes grupos. No primeiro grupo de dificuldade de aprendizagem, aí qualquer que seja ela, de conteúdos escolares, nós definimos como dificuldades de aprendizagens associadas às causas orgânicas. O que quer dizer isso? As dificuldades de aprendizagem associadas às causas orgânicas, elas só podem ser superadas com a mediação de um outro profissional que não seja educador. Fácil de entender. Dificuldades de aprendizagem associada à causa orgânica, ela vai precisar do educador, portanto, do mediador, né, que vai acompanhar o processo, mas ela vai necessitar de outro ou de outros, no plural, profissionais. Todos esses outros profissionais vão trabalhar com situações de causas orgânicas, ou seja, com patologias, com deficiências, com limitações orgânicas de alimentação, por exemplo. Então, as dificuldades de aprendizagem associada à causa orgânica podem ser uma desnutrição. Crianças desnutridas apresentarão grandes dificuldades de aprendizagem. Crianças com processos infecciosos, com doenças graves, podem apresentar dificuldade de aprendizagem. Criança com transtorno, com déficit, com deficiência, podem apresentar dificuldades de aprendizagem. Crianças com deficiência intelectual podem apresentar dificuldades de aprendizagem. Crianças com TDAH, com TOD, podem apresentar dificuldades de aprendizagem. Observe o que eu estou dizendo. Crianças com estas características podem apresentar dificuldades de aprendizagem e, além do trabalho de mediação de um educador, elas podem precisar de um fonoaudiólogo, de um médico, de um neurologista, de um psiquiatra
e de tantas outras especialidades que trabalham com questões de saúde e, portanto, de causas orgânicas. Então, por isso é importante observar desde cedo, a partir dos 2 anos de idade, sobretudo, qual é o parâmetro dessa criança em relação a outras crianças da mesma idade. Uma criança de 2 anos, em comparação com os amiguinhos de 2 anos, está dentro do esperado, que nós chamamos de marcos do desenvolvimento. Ela já desenvolveu a fala, tem interação social, tem troca silábica, né? Então, tudo isso é importante, mas em comparação com aquele contexto e aquele meio. Quando eu observo dificuldades ou pontos que sobressaem para cima ou para baixo daquela linha dos pares, aí sim eu posso estar diante de uma dificuldade de aprendizagem que está se elaborando a partir de uma causa orgânica. E aí sim, quanto mais cedo família, escola e sociedade conseguirem oferecer uma avaliação diagnóstica, mais cedo se pode oferecer a intervenção e mais cedo colher os resultados positivos. Então, as dificuldades de aprendizagem associadas às causas orgânicas, elas com certeza precisarão de educadores e outros profissionais como esses todos que eu listei. Agora, existem as dificuldades de aprendizagem não associadas às causas orgânicas. Ou seja, nós observamos uma criança com 4, 5, 6 anos que não consegue desenvolver o processo de alfabetização. E aí a gente compara essa criança com as outras do grupo e diz assim para a família: vamos ver num fono o que está acontecendo. Aí o fono faz avaliação e diz: olha, não vejo nada acontecendo. Vamos num psicólogo, que também faz uma avaliação, não vê nada acontecendo. Vamos a um neuro, que também faz avaliação e não vê nada acontecendo. Resumindo, essa criança com dificuldade de aprendizagem, muitas vezes ela é encaminhada para diferentes profissionais e todos eles fazem as suas avaliações e não encontram nada significativo para justificar uma dificuldade de aprendizagem de causa orgânica. Então, gastas essas oportunidades ou essas alternativas, excluídas essas alternativas, nós então temos uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, mas não justificada por nenhuma condição de causa orgânica. Neste caso, nós podemos ter certeza que a dificuldade de aprendizagem da criança está na didática da escola, do professor, no método da escola e do professor e, sobretudo, nas linguagens usadas pela escola e pelo professor. Ou seja, se houvesse essa palavra, nós poderíamos dizer, não é uma dificuldade de aprendizagem, mas é uma dificuldade de ensinagem e aprendizagem, como se houvesse uma dupla que uma dependesse da outra. Nós vamos então fazer uma pausa maior nessa segunda observação, justamente porque esta conversa aqui está para educadores e pais. Mas é importante lembrar que toda criança tem condição de aprendizagem, independente da condição de laudo, de diagnóstico, todas as crianças e os jovens têm condição de aprendizagem. Só que essa condição de aprendizagem vai depender do tempo, do espaço e das linguagens utilizadas dentro desse tempo e dentro desse espaço. Imagine uma criança que não consegue desenvolver o traçado das letras. Desenvolver o traçado das letras é um processo de aprendizagem, mas o traçado das letras não pode caracterizar a alfabetização de uma criança. O que eu estou dizendo com isso? A alfabetização de uma criança não depende do traçado das letras. Preste atenção. Eu posso ter uma criança que lê todo tipo de texto, compreende, critica o texto, o conteúdo, estuda história, geografia, matemática, mas não traça, porque ela pode ter uma dificuldade motora, por exemplo. Então, a alfabetização, embora a escola ache ainda que a alfabetização depende do traçado da escrita, isso não é verdadeiro. Porque uma criança que não tem os membros ou que os membros não conseguem dar essa utilidade ao traçado, essa função ao traçado, que ainda não usa os pés, que não usa a boca, que não usa outros entroncamentos do corpo, ela pode continuar no processo de alfabetização visual, né, sonoro, fonético, mas sem o traçado. Então, uma coisa não está dependendo da outra. Isso para deixar claro que
Uma criança pode apresentar dificuldade no traçado, mas não dificuldade no entendimento, na leitura e na compreensão da leitura. Agora, para cada criança existe uma didática, uma metodologia e uma linguagem. 3 palavrinhas importantes: a didática correta, a metodologia correta e a linguagem correta. Então, toda criança pode aprender, todas. E elas podem aprender de acordo com o tempo e com o espaço onde elas estão. Mas para elas aprenderem, a didática utilizada precisa estar de acordo com esse potencial que a criança tem. Uma criança cujos recursos visuais são os mais importantes ou os únicos que ela consegue captar, a didática precisa passar pela linguagem pictórica. Uma criança que não tem a visão precisa ter uma didática que vai passar pelo braille ou por outras formas de linguagem para que ela tenha a oportunidade do aprendizado. Então, nesse caso, você pode levar a criança em todos os profissionais, ela não tem nenhum diagnóstico, nenhum laudo, mas ela tem um déficit de visão ou não tem. E isso significa que a dificuldade de aprendizagem que ela está aprendendo, que ela está apresentando, tem uma solução que é uma linguagem correta. Então, a didática correta, com a metodologia adequada e com a linguagem adequada, formam a possibilidade de aprendizagem que aquela criança tem. Então, crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, hoje, na escola brasileira, quase sempre são rotuladas como crianças de diagnóstico. E isso não é verdade, né? Crianças que têm dificuldade de aprendizagem podem ter diagnóstico de causa orgânica, mas podem não ter. E eu diria para vocês que a grande maioria não tem causa orgânica. A dificuldade é justamente em entender o conteúdo, participar do conteúdo e, sobretudo, poder se desenvolver dentro daquele conteúdo. Então, se a didática é um dos pontos que provoca essa dificuldade de aprendizagem, o que nós precisamos rever? Como é que a escola trabalha, por exemplo, a alfabetização com 15, com 20, com 25 alunos? Que didática que é oferecida para as crianças? Tradicional? Ou as crianças têm oportunidade de novas tecnologias, a criança tem oportunidade de trazer o contexto dela, a criança tem oportunidade de ser protagonista, e a criança tem oportunidade de ir no tempo que ela consegue ir. Então, a didática utilizada é qual? A da liberdade, né? A que dá o protagonismo, concede, fomenta o protagonismo, ou aquela estanque, quadrada e absolutamente conservadora? Se não der conta disso, não dá conta de mais nenhuma outra, porque nós não oferecemos essa outra. Então, essa é a primeira definição. A segunda definição é a metodologia. Como é que o professor, mesmo tendo uma concepção didática de transformação de protagonismo, como é que ele se relaciona diretamente com cada aluno? Eu fico desesperado quando um professor vai lá na frente do quadro e explica o conteúdo como se 20 alunos pudessem entender de maneira absolutamente igual e no mesmo tempo aquela explicação do professor, sendo ali todos crianças em construção de aprendizagem. Nem na universidade isso é possível, quanto mais quando você trabalha com crianças na educação infantil e nos anos iniciais. Então, esse é um erro metodológico grave, dar a 20 alunos a mesma possibilidade metodológica. Então, nós podemos observar, tem alunos que no processo de alfabetização iriam muito bem já trabalhando com o texto, porque tem altas habilidades, porque tem alto potencial, estimulação da família e convivência com portadores de texto. Então, para estas crianças, os livros, os textos, os contos, as fábulas seriam excelentes metodologias de trabalho diário. No entanto, existem crianças que não têm essa capacidade ainda. Elas precisam de uma metodologia muitas vezes ligada a um método fonético, que dá uma consciência fonética, uma consciência fonológica e que faz com que a criança vá percebendo elementos parte por parte que vão compondo uma palavra, uma frase, um parágrafo. Mas existem outras crianças que precisam do material concreto, da caixa de areia, do alfabeto móvel, do recorte e colagem. Então, cada criança ou cada grupo de crianças tem as suas condições metodológicas adequadas. Se o professor não faz esses agrupamentos
por possibilidades dentro da sala de aula e dá a cada um desses agrupamentos possibilidades de construção, de ampliação empírica da sua aprendizagem, os alunos ficam todos dependendo de uma única metodologia. Se ele não dá conta daquela metodologia, tem uma dificuldade de aprendizagem ali. E, obviamente, a gente tem aquelas situações da linguagem. Então, vejamos, há alunos que têm dificuldade na linguagem oral, na linguagem pictórica ou na linguagem gráfica e muitas vezes na linguagem midiática, ou o contrário, facilidade na linguagem midiática no computador, facilidade no desenho, facilidade na escrita. É o professor que precisa reconhecer qual é o sistema de linguagem que esse aluno tem mais possibilidade, maior potencialidade. Vamos fazer uma pausa aqui para que possamos entender uma coisa importante. Nós, educadores, trabalhamos para potencializar o que o aluno traz de bom. Nós não podemos concentrar o nosso trabalho na dificuldade do aluno, na limitação do aluno, na deficiência do aluno, na concretude do aluno. Nós precisamos concentrar o nosso trabalho naquilo que é maleável, flexível, móvel, ou seja, naquilo que é o potencial dele. Onde está determinado, engessado, petrificado, que é uma dificuldade, a gente deveria ou evitar ou diminuir as cobranças e o trabalho ali em cima. É muito diferente do que alguns educadores pensam. Fulano não é bom em tal conteúdo, precisamos melhorar. Sim, não tem problema nenhum que você queira ajudar alguém se melhorar naquilo que é muito, muito, muito difícil. Mas não esquece que o objetivo da escola é lapidar diamantes, é tornar potenciais ainda mais brilhantes. E, portanto, isso faz parte tanto do processo de inclusão, que nós trabalhamos em cima do potencial, quanto para os alunos que são regulares, que são alunos típicos, né? Melhor dizendo. Então, vejamos, as dificuldades de aprendizagem de causa não orgânica, elas estão relacionadas ao contexto da sala de aula. Então, é a metodologia, a concepção da escola e o trabalho do professor que podem dar essa solução. Isso quer dizer que, para superar essas dificuldades de aprendizagem, também temos dois alinhamentos. Uma criança que tem dificuldades associadas às causas orgânicas precisa também de metodologia, de didática, de linguagem, mas ela também vai precisar de um fono, ela também vai precisar de um terapeuta ocupacional, ela também vai precisar de um neurologista, ela vai precisar de um psiquiatra, muitas vezes, para que aquela terapia medicamentosa possa ajudar na concentração, possa ajudar no controle da ansiedade e, portanto, dar mais condições dela aprender. Já entendemos. Mas as crianças que têm dificuldades não associadas às causas orgânicas, elas também vão precisar de intervenções, todas da escola, do professor, do método e da linguagem. E aí nós chegamos num ponto importante que é como é que o professor consegue reconhecer os multiníveis de aprendizagem de uma sala e fazer esses agrupamentos. Não é possível mais, hoje no século XXI, dar aula para 20, 25 alunos enfileirados como se todos eles fossem iguais. Isso não existe mais. Não tem como aceitar isso. Hoje nós precisamos trabalhar em grupos, agrupamentos, equipes de aprendizagem, né? E estas células de aprendizagem, equipes de aprendizagem, podem ser compostas dentro da sala de aula por áreas de interesse, por isso focamos nos potenciais, por áreas de potenciais ou por níveis de aprendizagem. E para cada um desses níveis, um tipo de linguagem, um tipo de metodologia e uma concepção didática são adequados em todos esses aspectos. E aí, por fim, fica o desafio maior. Qual é o tempo de aprendizagem para cada criança? Infelizmente, aqueles 200 dias letivos, aquela divisão do ensino por bimestre, por trimestre, por notas em boletins, por quantidade de trabalhos, é algo absolutamente obsoleto. Mas ainda existe e a escola do Brasil, neste momento e nesse tempo, ainda precisa ser compartilhada em bimestres, em trimestres, em conteúdos. Eu sei disso. Mas é importante lembrar que, sob ponto de vista jurídico, nós temos muitas leis que flexibilizam o tempo de aprendizagem,
flexibilizam os conteúdos para a aprendizagem e flexibilizam as metodologias para a aprendizagem. Então, hoje as leis protegem os alunos que não têm aprendizagem dentro do padrão. Alunos cuja aprendizagem está fora do padrão também estão protegidos pela legislação e por aquilo que a gente chama de conceito moral. É o professor, a escola, que tem que entender que todos têm tempos diferentes de aprendizagem. E essa flexibilização de conteúdo, de metodologia dentro desses agrupamentos é um caminho extraordinário para que possamos melhorar a aprendizagem de todos os alunos. E por fim, nunca se esqueçam de que educar é um ato de persistir com delicadeza.